Esse é mais um corte da live dos meio amadores. Nós estamos semanalmente nas multiplataformas, transmitindo diversos jogos. Antes de começar o vídeo, confere aí se já está inscrito no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Cara, Estevão, Cássio, esse é o ano do Manchester City, né? É a maior chance que tem de conquistar. Acabou o jogo agora, o Carlo Ancelotti cumprimenta o Real Madrid. Nós vamos para a análise do jogo com o Estevão Barros, mas só para a gente encerrar. Minha opinião, é a maior chance que o Manchester City tem de conquistar a Champions de toda a sua história. É com você, Estevão Barros. Pois é, nessa deixa aí eu já gostaria de aproveitar e dizer que concordo. Se não for agora, vai ser muito difícil. O time tá, eu diria que no seu auge técnico, mental, tá com casca. Parece que é agora, viu, Adiel? Depois de uma final diante do Chelsea, onde as coisas não deram certo, perde numa bola ali, podia ter saído vitorioso. Uma semifinal que, de repente, tava tudo encaminhado para classificação, de repente 2 gols do Raio, acabou. E agora, nessa terceira, o time com muita autoridade amassa o Real Madrid, um vexame aí enorme para a equipe madrilenha, tomou um baile no Etihad e agora volta para casa aí para encerrar a temporada e pensar já no futuro, enquanto o Manchester City tem aí a chance de conquistar o treble, a tríplice coroa do campeonato inglês, Cássio Ângelo, de maneira avassaladora. Em que time de futebol é o Manchester City? Que time de futebol pode conquistar já no domingo aí contra o... Quer dizer, pode conquistar até... Não, tem que ser no domingo mesmo, perdão, falha minha. No Etihad Stadium contra o Chelsea, já o primeiro título. E aí vai enfrentar o Manchester United no dia 3 de junho, faltando 7 dias para a final. Então a equipe pode chegar campeã contra o seu maior rival, conquistar um título sobre o seu maior rival e na outra semana conquistar a Champions League. Pode ser um ano mágico aí para Pepe Guardiola, grande treinador, grande partida. Enquanto hoje Carlo Ancelotti fez escolhas no mínimo questionáveis até mesmo antes da partida. Não vou dizer que foi durante a partida, porque elas começaram a ser questionadas já aqui no nosso pré-jogo. O Manchester City jogou mais, foi soberano. O Real Madrid teve seu primeiro chute a gol aos 35 minutos, foi a bola do travessão do Toni Kroos, e foi só isso no primeiro tempo. Pouquíssimo para a equipe 14 vezes campeão da Champions League. Volta para um segundo tempo, volta um pouco melhor. 7 primeiros minutos consegue equilibrar o jogo. Tem ali lance da defesa do Ederson, a gente achou até que poderia voltar para o jogo, mas aí qualidade individual, Gundogan comandou esse time no meio campo. Foi um motorzinho, toque de bola rápido. O Grealish, embora não tenha sido um jogador de finalização, mas conseguiu cavar 2 cartões amarelos, um para cima do Carvajal e outro para cima do Militão. Isso deixa o marcador pressionado aí para cima do bote. Grande partida. O Julián Álvares entrou e deu números finais a ela: 4 para o City, 0 para o Real Madrid. 4-0 para o Real Madrid, Adiel, um baile no Etihad Stadium. Estamos aí diante do Manchester City, que chega favorito para a final contra a Inter de Milão, mas será um grande jogo de qualquer forma, né? Queria que você desse aí um prognóstico seu já para essa final daqui, que acontece no dia 10 de junho, que você também será feito aqui no Meus Armadores. Você que acompanhou ontem a partida da Inter e hoje narrou o jogo aqui. Como é que você vê as duas equipes aí? Ataque contra a defesa, tá? Convenhamos, o Manchester City tem um poderio ofensivo muito forte e o Guardiola não fez todas as substituições que lhe era permitido. Então, o City é favorito, sim, mas é apenas um jogo. Volto a afirmar isso que eu já falei no painel sincero. Se fossem dois jogos, a gente poderia apostar num jogo muito mais a favor do Manchester City. Uma partida só, o Manchester City já perdeu uma final assim para o Chelsea, fez um gol lá e começou a se defender, e o City ficou desesperado e perdeu a partida. A Inter de Milão tem camisa, tem tradição, não sei se tem futebol suficiente para bater de frente com o Manchester City,
mas essa mística de ser uma partida só pode acontecer. Sobre o jogo de hoje, Estevão Barros, que vareio do Manchester City, viu? Não sei se foram as escolhas que o Ancelotti fez, eu talvez acho que ele fosse confiar mais uma vez que só o poder da camisa fosse surpreender o Manchester City na Inglaterra. Talvez ele ficou um pouco vislumbrado com a partida do ano passado, que a equipe conseguiu um 4-3 histórico, que a vitória foi do City, mas psicologicamente o Real saiu vencedor da partida. Dessa vez não aconteceu. Esse amadurecimento do elenco do do Manchester City, Guardiola, que conduziu muito bem a partida na Espanha, trouxe para decidir em casa, sabia do apoio de sua torcida, de como a atmosfera estaria a seu favor, e usou isso muito bem. Então, 45 minutos iniciais de pura intensidade, 2-0, Real Madrid vem sem alterações, leva o terceiro gol, não consegue em nenhum momento levar perigo ao gol do Ederson. Isso é o mais surpreendente e talvez vexatório, porque até aquele momento 3-0 a gente conversava aqui se era ou não um vexame, mas após o quarto gol, Julián Álvares entrou, deu um toque na bola, fez o gol, matou a partida de vez, já estava destruído. Então, assim, da forma que foi, sim, o Real Madrid é 14 vezes campeão das Champions, mas hoje não jogou como tal. E o Manchester City jogou como favorito. Se vai ganhar, a gente não sabe, porque do outro lado tem Inzaghi, tem a Inter e tem, Cássio Ângelo, Lautaro Martínez. Verdade, o ídolo do Cássio Ângelo estará do outro lado. Pode ser uma promessa aí. Que duelo, hein? Haaland de um lado, Lautaro Martínez do outro. Dois candidatos aí a melhor do mundo, né? Lautaro Martínez pela temporada que faz na Inter e Haaland pela temporada que faz no Manchester City. E interessante que também esse duelo marcará o encontro de duas grandes equipes, né? Dois coletivos muito fortes, Cássio. O City obviamente é melhor, tem uma defesa também muito boa. Os dois jogam com 3 zagueiros, olha aí, os 3 zagueiros voltando ao auge do futebol mundial, voltando ao ápice, as duas principais finalistas aí da principal competição de clubes jogando nesse estilo. 2 meio-campos que correm o campo inteiro, que duelo, hein? Você consegue enxergar uma brecha para essa equipe da Inter tentar aprontar alguma, ou como a Adiel falou, é esperar e tentar numa jogada de sorte ali fazer 1-0 e se fechar de novo? Eu acho que pode ter uma brecha sim para a equipe da Inter jogar, porque tem Mkhitaryan e Barella num ano mágico. Os dois ali estão muito entrosados, dão conta da defesa dão conta do meio campo da equipe da Internacional, podem jogar bem. E tem um garoto de Marco, também vem surpreendendo, a gente fez os 2 jogos, ele foi um destaque, pode jogar ele muito tranquilamente na costa do Grealish. Acredito que possa também aprontar as suas ali. O Lautaro Martínez e o Dzeko podem, numa bola ali que sobre, marcar um gol, e aí o jogo vai ficar cavaleiro para a equipe da Inter. Mas se a Inter quiser ser campeã, ela vai ter que fazer o que o Real Madrid fez no primeiro jogo lá. Vai ter que saber suportar a pressão. Como diria alguns treinadores aqui no Brasil, vai ter que saber sofrer. E o Haaland, apesar da partida ruim, dos 2 confrontos, né, ele não apareceu muito, não conseguiu fazer gols, mas bem embalado aí, pode ser um fator decisivo aí nessa disputa da final. Foi o que faltou na última final de Champions do City. Por mais que ele tivesse colocado o Agüero no final e o Gabriel Jesus ter iniciado a partida, mas faltou esse jogador decisivo. Não foi contra o Real Madrid, muito pela boa marcação no primeiro jogo do Rüdiger e hoje pela grande noite que o Courtois teve, que só levou 4 gols, poderia ter sido mais. Mas num jogo só, cara, o Haaland pode ser decisivo, eu acredito que vai ser esse fator decisivo, esse homem-gol, mas o Cássio colocou uma coisa que é importante durante a partida, no comentário dele. O trabalho tático que esse jogador fez foi muito importante para abrir espaços para o Bernardo Silva, para o Gundogan, até para o Grealish mesmo, quando ele caía por aquele lado, e para o De Bruyne, que não fez uma partida muito boa, mas foi a assistência do segundo gol. Desculpa, do primeiro gol. Então, com todo esse trabalho tático do Haaland, não só fazendo gols, mas fazendo esse trabalho de pivô, Estevão,
na minha opinião, do meio para frente, ele é o principal jogador do time, querendo ou não. Sim, tem o Grealish, tem o De Bruyne, tem o Bernardo Silva, mas o Haaland não ficando fixo na área adversária, ele abre muitos espaços para que esses jogadores possam mostrar o seu futebol dentro da área também, como finalizadores. Então isso o Guardiola fez um trabalho muito bom com ele, e a gente espera que no jogo contra 3 zagueiros, né, é um time da Inter que vão ser 3 zagueiros, um provavelmente vai ficar na individual sobre ele, o outro na sobra. Então, se esse trabalho for bem feito, esses espaços deixados por esses 2 jogadores, para Bernardo Silva, para De Bruyne, para o Grealish, podem ser muito bem aproveitados pela equipe inglesa, viu? Pois é, só para ilustrar aqui a partida em números, né? 61% de posse de bola pro Manchester City e 39% pro Real Madrid, né? 16 finalizações pro Manchester City, 7 pro Real Madrid, 3 finalizações do gol pro Real Madrid, 7 pro Manchester City. Muito pouco aí para a equipe madrilenha no jogo inteiro. E aí o número de passes também é um negócio absurdo. 552 passes trocados pelo Manchester City, 348 pela equipe do Real Madrid. Até melhorou no segundo tempo, né? No primeiro tempo encerrou com 99 de passes trocados apenas a equipe do Real Madrid, contra já uns 300 do Manchester City. O City no segundo tempo tirou o pé, mas ainda assim conseguiu 2 gols, um baile, um vareio. Real Madrid irreconhecível, o City atropelou e chega a mais uma final de Champions, a segunda em sua história. O Real Madrid agora volta para casa e já começa a se preparar para a temporada seguinte, já que o Campeonato Espanhol acabou e a Copa do Rei já foi conquistada. Vamos então às notas da partida de hoje. Estamos aqui com a nossa planilha aberta para avaliar as equipes, os técnicos da arbitragem e a partida, além de premiar um jogador pelo Jobson e pelo Astronauta. Embora toda a equipe do Real Madrid pudesse entrar no Astronauta, a gente vai escolher um cidadão para representar a equipe nessa partida de hoje. Começando então pelo Manchester City, Adiel, qual nota você dá aí para a equipe azul de Manchester? Estevão, nota 10. Time perfeito dentro de campo. Mesmo com Grealish e De Bruyne, nota 10. O time marcou bem. A Kanji fez uma ótima partida, não deixou os jogadores do Real Madrid se criarem por aquele lado. Kyle Walker, jogando de zagueiro, avançava bem pouco para conter os avanços do Vini Júnior, foi muito bem também. Rodri, mais uma partida de Rodri, né? Toque de bola, condução da partida quando a bola chegava nele. Às vezes ele acelerava, às vezes ele deixava devagar. De Bruyne mesmo abaixo, errando todas as enfiadas, foi dele a assistência pro primeiro gol do Bernardo Silva. Então, também destaque. Grealish, mesmo só cortando para um lado, conseguiu criar algumas jogadas, uma finalização forte. Haaland, seu trabalho tático. Então, por tudo que essa equipe fez dentro de campo, nota 10 para o Manchester City. 10, então, a nota do Adiel. Cássio Ângelo. 10, do 1 a 11, a equipe do Manchester City foi perfeita. Embora ninguém, como a crítica que eu fui no começo, vou manter, ninguém mais quer usar a camisa 1 nesse futebol. Porque o Ederson também, quando foi exigido, fez 2 defesas espetaculares no mesmo lance. O Guiche um pouco abaixo, mas mesmo assim ainda conseguiu cavar um cartão para o Carvajal e outro para o Éder Militão. E o De Bruyne, que também estava abaixo, mas mesmo assim deu assistência para o primeiro gol do Bernardo Silva. Então, taticamente, foi uma partida perfeita. Nota 10. 10, então eu vou acompanhar, porque hoje é difícil não dar outra nota pro Manchester City. Partida impecável, ganhou todos os duelos individuais, táticos, foi melhor em tudo que tentou. O Real Madrid foi completamente anulado e humilhado. 4-0 no placar, ficou até barato pelas chances que o Haaland perdeu ainda. Se não fosse o Courtois, o estrago seria maior. Estaremos falando de uma goleada histórica aqui do Manchester City. Então, 10 para a equipe do Manchester City, e vai ficar com a nota final aí de 10. Do outro lado, nós temos o Real Madrid, Adiel, que teve uma jornada horrorosa na noite de hoje. Tarde e noite. Horroroso. E eu vou dar 1 para homenagear o Courtois e o Cássio, viu?
que sempre reclama que os goleiros não estão usando mais a camisa 1, então em homenagem ao camisa 1 do Real Madrid, que se não fosse por ele teria sido uns 7-0. Então, 1 pro Real Madrid, que é o que merece, cara. Hoje foi, enfim, não foi o Real Madrid que a gente conhece. Cássio Ângelo. Vou acompanhar o Adiel no 1. Eu estava aqui procurando mais alguma coisa para acrescentar de nota ao Real Madrid, mas tirando ali 2 jogadas do Vinícius Júnior, um chute do Toni Kroos na trave, eu acho que teve uma jogada também individual do garoto Rodrigo, mas foi só isso. Pouco para quem tem 14 Champions League e é o atual campeão da Liga dos Campeões. Nota 1. Não ofereceu resistência nenhuma para a equipe do City. Então a nota do Cássio Ângelo, também vou ficar com 1, pelo mesmo motivo que o Adiel apresentou, que foi o Courtois, e acho que é o único motivo que todo mundo enxergou aqui para pontuar alguma coisa pro Real Madrid, porque de fato a equipe foi muito mal ofensivamente, defensivamente. Pior que tinha conseguido uma boa partida defensiva, né, anulando o Haaland. Hoje jogou tudo no ralo. A equipe foi amassada e o Courtois esteve ali para evitar o pior. Então, nota 1 pelo Courtois apenas. Acho que hoje nós vamos decidir rápido a parada aqui, hein? Guardiola. Adiel. Guardiola merece 10 também. Mesmo calvo, Estevão Barros, ele montou um time com qualidade, montou um time com técnica e com tática. É o melhor momento que o Manchester City vive na Europa. A chance que o Manchester City tem de conquistar a Champions League nunca teve tão grande, viu? Então, pelo trabalho que ele fez, pelo amadurecimento, e o amadurecimento que eu digo de não ser afoito, como em outros tempos foi, e a partida de 4-3 do ano passado acho que pode ser usada como referência. O time que estava jogando tão bem e cedeu 3 gols e praticamente deixou a classificação escapar, agora foi letal, fez os mesmos 4 gols, mas não tomou nenhum. Então, pelo amadurecimento desse treinador, que apesar de ser multicampeão, tá nesse entrave ainda com o Manchester City, acho que ele merece um 10, porque ele ganhou do 14 vezes campeão Real Madrid hoje. Nota 10. Depois dessa matemática aí do Adiel, Cássio, qual a sua nota aí pro Guardiola? Cobrei aqui embaixo tudo que o Adiel falou e acrescento. Até as modificações que ele fez eram certas. A entrada do Julian Alvarez no lugar do Haaland, um toque na bola, um gol. O Phil Foden também entrou, mas pouco tempo para mostrar serviço, não pode cobrar tanto assim dele. Nota 10. Pede, pressiona muito bem feito. Pressão inicial lá no Real Madrid dessa vez deu certo. Lá no Bernabéu a equipe saiu atrás e foi buscar o empate ainda com o De Bruyne depois de uma pressão, mas hoje a equipe parecia mais letal do que foi na primeira partida. Então, uma evolução de uma partida para outra. Nota 10 para Pepe ou Guardiola. 10, então, a nota de Cássio. Eu também vou no 10. Inclusive, as alterações deram certo. De todos que entraram, o Mahrez. O Mahrez foi o que mais ficou um pouco abaixo. O Foden ainda conseguiu dar assistência pro gol do Alvarez. Então, tudo deu certo hoje pro Manchester City. Foi uma partida brilhante. Acho que a gente vai talvez lembrar essa como uma grande atuação de todas as temporadas do Manchester City. Talvez essa tenha sido a maior atuação do City do Guardiola. Tudo deu certo. Defensivamente foram perfeitos. Ofensivamente amassaram. E o 10 é mais do que merecido. A equipe hoje vive o auge na mão desse treinador espanhol, que é um dos melhores da atual geração, e quiçá, acho que vai ser muito discutido quando se aposentar, será um dos melhores treinadores da história do futebol, Pepe Guardiola. Do outro lado, nós também temos um grande treinador. Talvez também o maior jogo da história do Etihad Stadium. Oi? Talvez esse seja o maior jogo da história do Etihad Stadium. Verdade. Certamente, acho que não consigo lembrar aqui de cabeça outro jogo tão grandioso, tão apoteótico quanto esse. Acho que será lembrado como o maior jogo da história do Etihad Stadium, até que apareça outro aí, mas até lá o posto é desse jogo. Do outro lado nós temos o Carlo Ancelotti, que também é um dos maiores treinadores da história do futebol, mas que hoje, Adiel,
uma jornada tenebrosa, hein? Hoje ele fez tudo para ganhar a nota que vai ganhar, viu? Começar, por exemplo, para não na escalação não ter escalado o Rudiger. Tudo bem, o Éder Militão para ele é o melhor zagueiro do mundo, mas a partida que o Rudiger fez contra o Haaland foi assim sensacional, Estevão. Então, ou ele vinha com o Alaba de lateral, o Militão na zaga esquerda e o Rudiger na zaga direita. Ele poderia ter feito alguma coisa diferente ou ousada para impedir o que aconteceu. Esse 4-0, ele deve muito ao Courtois. Novamente, o Courtois talvez seja o destaque do Real Madrid hoje, porque poderia ter sido muito mais. Mexeu mal nas alterações. Então, Ancelotti, talvez ele esteja cavando sim uma vaga na seleção brasileira, porque tudo que ele fez hoje foi para perder a partida do jeito que perdeu. Então, meio ponto para o Carlo Ancelotti, viu? Duras críticas, sim, porque um treinador do tamanho do Carlo Ancelotti não pode mexer o time e escalar o time do jeito que escalou, viu? A menos que ele já estivesse considerando a derrota ou levar para os pênaltis, a mentalidade da equipe é trabalho dele também, mas a escalação é o principal. E começar escalando mal, mexendo mal, substituindo mal, Ancelotti não foi Ancelotti hoje, viu? Meio ponto para ele. Cássio Ângelo. 1 ponto para o Ancelotti. Tudo que ele fez certo lá no Bernabéu, ele fez ao contrário hoje aqui no Etihad Stadium. Por isso a equipe tomou o vareio que tomou. Faltou só ele colocar o Hazard no jogo hoje. Aí eu tiraria esse único ponto que eu dei de lambuja aí pro Ancelotti. Então, 1 ponto, a nota do Cássio Ângelo. Eu também acho que o Ancelotti foi muito mal. Partida, jornada horrível hoje. A escalação a gente já questionou aqui por que ele ter tirado o Rudiger, que tinha ido tão bem na partida de Madrid. Tudo bem que o Militão estava voltando, mas ele podia escalar o sistema defensivo, que inclusive terminou a partida ali, né? Se bem que acho que o Lucas Vázquez entrou no Carvajal, então não foi o que terminou. Mas o que ficou ali por uma parte do segundo tempo foi Carvajal, Militão, Rudiger e Alaba na lateral esquerda, mas ele preferiu manter a mesma escalação, só em trocar o Rudiger pelo Militão. A equipe não funcionou, foi muito mal. E aí a primeira substituição dele é tirar o Modric, time perdendo, precisando empatar, eu também não entendi. Depois o Kroos, enfim, substituições horrorosas do Carlo Ancelotti, que hoje foi muito mal. Desde a escalação até nas substituições, então pra mim 0 pro Carleto. Hoje eu tô 8,80, viu, velho? Ou é 10 ou é 0. Média final, então, do Ancelotti, meio. Nossa, cara. É a menor nota, acho que. Não lembro agora se teve um treinador que tomou 0. Acho que Luxemburgo no último rodada. Eu não lembro. Mas teve alguém que tomou 0 aqui. Mancini, verdade. Mas. O Ancelotti fecha com meio ponto aí. A nota uma das menores aí. E é o Paulo Duarte da noite de hoje. Adiel Reis, a nota pra arbitragem agora. O polonês Simon Marciniak não interferiu em nada na partida, deu os cartões que tinha que dar. Acho que poderia ter expulsado o Grealish pelo péssimo futebol que o Grealish estava jogando, mas enfim, esse foi o único erro dele. E quando o juiz não chama a atenção, Estevão Barros, quer dizer que a partida foi bem conduzida, viu? Eu aprendi com o José Roberto Wright, grande árbitro aí, comentarista, que quando o juiz não chama a atenção é porque a partida foi bem conduzida ou o juiz passou mal. Nota 8 para toda essa equipe de arbitragem aí, que foi excelente na partida. Instituto Adiel Reis. Cássio Ângelo. Nota 7,5, tiro meio ponto dele. Foi um árbitro que fez a revisão. Embora não tenha sido ele, né, mas a equipe de arbitragem como um todo fez rápido ali a revisão do gol. Parecia que o Arcanjo estava impedido, mas realmente não estava. O Carvajal dava condição para ele, aí foram rever para ver se o Rodri interferia na jogada, viram que não. Para mim, muito rápido a revisão do gol, mas teve ali uma porrada que o Vinícius Júnior dá eu acho que é no De Bruyne. Sequer ele marcou falta lá no começo do jogo, então só pelaquela porrada lá, 7,5 para ele. Eu vou acompanhar o 8 do Instituto Adiel Reis. Acho que foi uma partida tranquila, pouco apareceu. Quando apareceu foi para rapidamente advertir os jogadores. No primeiro tempo, sem cartões, conseguiu conduzir muito bem. Quando ele achou que a coisa ia apertar,
ele já foi puxando os cartões ali no segundo tempo, conseguiu controlar a partida. Em nenhum momento as coisas saíram do controle. É verdade também que o jogo foi até tranquilo, né? O Real Madrid foi amassado e não tinha muito pelo que brigar já no segundo tempo, mas o Marciniak não deixou a partida escapar das mãos. Então nota 8 aí pro Marciniak, nota final 7,83. E a partida, Gel? Cara, eu anotei aqui na ficha que a gente baixa do site da UEFA, né, com as escalações, o maior jogo da história do meio armadores até então. Cara, nós fizemos uma partida que teve um primeiro tempo bom e um segundo tempo bom também. Isso é uma coisa rara aqui no meio armadores, viu? Por tudo que aconteceu, a gente viu um jogo apoteótico, como o Estevão disse, do Manchester City, e talvez o pior jogo da história recente do Real Madrid. Vimos a história acontecer na nossa frente, na frente dos nossos olhos, então vou dar 8 para essa partida, viu? Instituto Adiel Reis, por tudo que aconteceu, pela péssima partida do Real Madrid, grande partida do Manchester City, 8. 8 então para a partida. Cássio Ângelo. Nota 7 porque só teve uma equipe hoje em campo. O Real Madrid viveu de lampejos de Toni Kroos, Vinícius Júnior. Pouco para a equipe que tem, pouco para a equipe que representa o Real Madrid hoje. Mas o Manchester City sim, jogou muito bem. Como o Adiel diz, escrevemos hoje aqui a história, talvez da maior partida do Etihad Stadium até aqui. E de uma equipe que taticamente, tecnicamente está no seu auge, que é o Manchester City. Esperava mais da equipe do Real Madrid, pela tradição e pelos jogadores que tinha em campo e pelo grande treinador que tem à beira do gramado, mas não ofereceu resistência em momento algum para a equipe do Manchester City. Então nota 7 por ter um time só em campo. 7 então a nota do Cássio. Eu vou de 8,5 porque apesar do Real Madrid ter ido mal, acho que foi uma partida brilhante do Manchester City. Enfim, a maior partida aí da história do Etihad Stadium, talvez a maior partida. Claro que ainda tem a final, mas até agora é a maior partida da história do City. 4-0 no maior campeão da Champions, indo garantindo vaga na final. Então, um desempenho surpreendente nem tanto, né? Mas espetacular da equipe do Manchester City. 8,5 pela grande partida que o City fez e o Real Madrid deixou a desejar. Se jogasse um pouquinho mais, podia ser um 10, viu? Se fosse um 4-3 ou uma coisa ali, acho que certamente seria um 10. 4-2 pelo menos. Acho que já poderia render um 10, mas nem isso o Real Madrid conseguiu fazer, então 8,5 para a partida. Nota final 7,83 também. Agora chegamos aos nossos prêmios individuais aqui. O Jobson e o Astronauta. Eu vou começar pelo Astronauta, porque acho que o indicado aí já está mais do que claro aí. Não sei se alguém tem alguma coisa diferente, mas gostaria de puxar pelo Cássio aí, Cássio Manzino. Camavinga. Facilidade que o Bernardo Silva teve para jogar no jogo de hoje, eu acho que ele nunca vai encontrar mais numa semifinal de Champions League. Não marcou, não foi ofensivo, não ofereceu sequer um obstáculo para tentar diminuir o ímpeto do ataque do Manchester City. Muito mal hoje na partida da Camavinga. Adiel. Tá, poderia ser qualquer jogador do time do Real Madrid. Eu vou ficar com Camavinga porque ele não foi colocado hoje na lateral esquerda, ele já vem atuando nessa equipe do Real Madrid na lateral esquerda há algum tempo já. Então ele, inclusive, fez até uma boa partida no jogo de ida, só que com a ajuda do Modric. Hoje o Modric queria jogar a bola para frente e deixou ele sozinho ali. Todo o Real Madrid foi mal. O Federico Valverde, por exemplo, não jogou no primeiro tempo. Toni Kroos hoje, né? E o Vinícius Júnior e o Rodrigo também não fizeram nada, mas o Camavinga, por ser o fator decisivo dos 2 gols do Bernardo Silva, ele leva o meu voto, Estevão Barros. Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, o Astronauta. Eu votaria no Camavinga também. Fez uma partida horrorosa, primeiro tempo em especial.
demorou até demais para ficar em campo. Não entendi por que o Ancelotti não fez a substituição logo depois que tomou o segundo gol. Deixou o Camavinga em campo, o estrago já estava feito. E aí no segundo tempo ele vai jogar no meio campo, mas não tinha mais o que fazer. Então o Camavinga, pelo péssimo primeiro tempo que fez, é o astronauta da partida de hoje. Compensação, o Jobson também acho que vai estar fácil, né, Cássio? Eu acho que a gente pode fechar aqui em Bernardo Silva, 2 gols, uma partidaça. Mais uma menção honrosa do meu voto ao Gundogan. Como joga a bola, hein? Metida de bola fácil, trata a bola como se fosse você, né? Chama a bola de meu bem, tanta intimidade que ele tem com a redonda. Exatamente. Adiel, acompanha? Acompanho. O que vale é a bola na rede, mas o Bernardo Silva botou a bola no peito e disse: vem cá, neném, que eu vou cuidar de você para sempre. E craque da partida. Só não gostei que o Guardiola não tirou ele no final do jogo para ser aplaudido. Concordo com o Cássio. Pois é, poderia ter saído aplaudido pelo Etihad Stadium, acabou não sendo. Mas de qualquer forma é um dos principais jogadores aí, se não o principal jogador dessa partida. 2 gols, os gols que abriram o placar e deixaram a partida tranquila para o Manchester City, que fez uma partidaça e vai à final, a sua segunda final, e com grandes chances de sair de lá com o título. Tá chegando a hora, Gil. Fluminense inglês conquistará o tão sonhado título internacional, a Champions League. Pode chegar aí, estar a caminho de Manchester, e dessa vez pro lado azul de Manchester, não pro vermelho, que já ficou 3 vezes com a orelhuda. Então o Manchester City vai tentar aí repetir o feito que só o seu maior rival, Manchester City, fez: conquistar a tríplice coroa, começando com a Premier League nesse fim de semana.